noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Eu os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Pois bem, 3 de janeiro de 2021, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós adentramos a esse ano e parece que 2020 teve mais do que 12 meses. Foi bastante difícil para alguns, para uns mais do que para outros, mas nós cremos que esse ano será muito melhor. E é interessante que essa transição de ano, ela mexe um pouco com o psicológico das pessoas. Não que tenha cientificamente algo comprovado, mas é mais do que um sentimento, é quase uma certeza de que haverá alguma mudança no ano que se inicia. Esse começo de ano novo gera esse sentimento de mudança e é totalmente psicológico, mas nós devemos aproveitar esse embalo para reavaliar, planejar e fazer um balanço. Mas antes de fazermos isso e lermos o texto, eu os convido a abaixar a cabeça de vocês, se puderem. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque nos deu mais uma vez o privilégio de ter acesso à tua palavra e teu Santo Espírito nos ensinar. Sei que sou um vaso imperfeito e na minha limitação confio que o Espírito Santo vá suprir essas minhas necessidades. Por isso, também confio que os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem sejam alcançados pelo teu Santo Espírito, instruídos por Ele próprio. Te peço isso, não só por mim, mas também por todos os pastores que nesse exato momento estão orando, estão pregando a tua palavra. Peço que os abençoe cada ouvinte. No nome santo de Jesus. Amém. Semana passada nós estávamos no capítulo 2 do Evangelho de Lucas e nós vimos aquele episódio em que Jesus subiu com José e Maria ali em Jerusalém, no templo, na época da Páscoa, e os pais acabaram perdendo Jesus, pois este ficara no templo. Um dia de caminhada perceberam que Jesus não estava no meio deles, então retornaram. E ali procurando Jesus, o encontraram ali no templo, falando com os doutores da lei. Esses doutores, então, falavam com Jesus, mas também ouviam Jesus e ficavam maravilhados com a sabedoria do menino, que naquele momento tinha apenas 12 anos. Nós vimos tanta coisa maravilhosa no texto, mas preparando o texto dessa mensagem dessa semana, sinceramente, me senti como uma criança numa loja de doces. Sabe aquelas pessoas que gostam muito de chocolate e entram naquelas lojas onde tem chocolate para todos os lados? Então, são vários sabores e ela quer colocar na cestinha um sabor desse, daquele outro. Ou então uma criança entrando numa loja de brinquedos e quer um caminhãozinho, quer uma boneca, quer uma bola, quer uma coisa, quer outra. Ou então um amante de livros numa livraria, aqueles que gostam de sapato, numa loja de sapatos. Enfim, quando eu me deparei com esse texto, eu queria trazer para vocês tantas coisas, que eu percebi que precisaria ficar falando aqui mais de 3 horas. Topas? 3 horas? Acho que hoje não, né? Não vou fazer isso com vocês. Mas os convido a ler comigo do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 16, na parte A, que diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias,
no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Vós, do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Você já fez um balanço desse ano que passou, 2020? Talvez você tenha aquele costume de jogar papéis que se acumularam durante o ano, organizar ali os recibos, se preparar até mesmo para o imposto de renda. Mas o fato é que esse fator psicológico da passagem de ano, nesse nosso caso 2020 para 2021, ela tem a ver com aquele balanço contábil, que na verdade significa fazer um relatório que visa apresentar uma situação financeira da empresa nos últimos 12 meses, um período pré-determinado, coisas assim. Hoje eu gostaria de tratar com vocês e propor para vocês 3 análises e 7 resoluções. Esse balanço, onde nós começamos o 2021, para que possamos ter uma meta, um foco, uma direção. Então vamos lá, relembrando: 3 análises e 7 resoluções. Primeira análise. Eu convido você a lembrar o que passou. Primeira análise, lembrar. Os versículos iniciais desse capítulo apresentam alguns nomes de governantes da época em que João Batista começou a pregar. Interessante que talvez numa primeira leitura você fique perguntando, mas por que foi inserido aqui por Lucas esses nomes? O que isso importa espiritualmente na minha vida? Lisânias, Arquelau, Herodes Filipe, Herodes Antipas, Pôncio Pilatos, Tibério César. Enfim, alguns nomes aqui foram citados. O fato é que essas pessoas, essa lista com esses nomes, é uma lista lamentável. Foram pessoas infames. Quando Herodes, o Grande, aquele que queria matar Jesus Cristo quando nasceu e não conseguindo, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, ele morreu.
Mas, no lugar dele, 4 filhos assumiram o reino, dividiram em 4 partes. Por isso que são chamados aqui tetrarca da Itureia, Traconites, tetrarca de Abilene. Por quê? Porque o título tetrarca significa literalmente governador de uma 4ª parte. Então eles dividiram o reino em 4 partes e começaram a governar. Herodes Antipas ficou com a Galileia e a Pérea. Herodes Filipe ficou com a Itureia e a Traconites. Lisânias ficou com a Abilene. Arquelau não foi citado aqui, mas os registros históricos dizem que ele ficou com a Judéia, Samaria e Edom. Esse último, Arquelau, ele foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que os judeus ameaçaram uma revolta e obrigaram praticamente os romanos a tirar do comando esse Arquelau. Para apaziguar os ânimos, os romanos então começaram a colocar governadores para gerir essa parte do reino. E aí que entra Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos é um procurador, é um governador de Roma, que está cuidando exatamente dessa área da Judéia, Samaria, Edom. E Pôncio Pilatos, ele é o 5º governador depois que Arquelau foi retirado do governo. A situação política é essa. Governadores maldosos, que apenas sugavam o sangue dos judeus, dos conquistados. Mas o cenário religioso não era muito melhor. O texto aqui diz, no versículo 2, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Em primeiro lugar, não é possível uma coisa dessa. A Bíblia ensina que apenas um sumo sacerdote deveria assumir o ofício. Mas por que então Lucas diz Anás e Caifás? Porque o sumo sacerdote, naquela época, também cumpria o papel de líder religioso e civil. Era um cargo de muito poder. Além de ser um cargo hereditário, passava de pai para filho. Com a chegada dos romanos, também se tornou um cargo estratégico para dominar ali os judeus. E num período de 10 anos, cerca de 28 sumos sacerdotes passaram por esse posto. As intrigas eram inúmeras. Anás, ele foi deposto. Ele foi deposto pelos romanos. Depois dele ser deposto, 4 filhos de Anás assumiram o sumo sacerdócio, que foi sucedido por Caifás. E quem é Caifás? Genro de Anás. Calma, ficou meio confuso agora, né? Então o cenário político tem todos esses nomes, pessoas ruins, mas no cenário religioso, nós vemos aqui não pessoas tementes a Deus, mas pessoas com muitas regalias e com muitos privilégios e com muita dedicação a manter-se no poder. Tanto é que o Lucas, ele cita Anás e Caifás, sendo Caifás o sumo sacerdócio, mas ele cita Anás junto, porque esse nos bastidores é que de verdade comandava toda a política interna do povo judeu. Lembrar. A minha primeira proposta, a primeira análise. Nós lembramos, através do texto, que quando João Batista começou a pregar, quando Jesus estava prestes para inaugurar o seu ministério aqui na terra, o cenário era muito ruim. Muito ruim. Se fizermos uma sobreposição daquela época
na nossa época atual, será que está tão diferente assim? Será que nós não vemos muitos nomes de poderosos que assumiram pequenas porções, seja do nosso país ou do mundo, e ali reinam com mão de ferro, mas não reinam para o povo, reinam apenas para satisfazer seus egos, para fazer seu nome grande, ou acumular riquezas? Será que nós olhamos para o Evangelho de Lucas e vemos todas essas pessoas e todo esse ambiente tóxico, todo esse ambiente antagônico ao Filho de Deus? Será que hoje nós não percebemos o mundo legislando em causas terríveis? Países vizinhos aprovando o aborto. E pior, pessoas que se dizem cristãs comemorando tal atrocidade. O cenário religioso, será que não está um pouco parecido com aquele tempo? Muitas pessoas desejando o poder, dominar o povo, e quantas não conseguem criar uma espécie de rebanho, de gado, onde vão controlando das finanças até o pensamento dessas pessoas, e dizem que fazem em nome de Deus, como representantes de Deus? Nós devemos lembrar o que passou, tanto lá na época de João Batista, como na nossa época recente. Isso é importante. 2021 começou, mas muita coisa nós temos que lembrar. 2. Seria fácil ficar apontando os defeitos das outras pessoas. Lembrar é importante. Mas nós devemos analisar. Analisar a quem? Em primeiro lugar, a nós mesmos. Analise a si mesmo. O pecado dos outros podem nos afetar, nos fazendo sofrer. Porém, não devemos deixar que esses pecados nos corrompam. Sim, se um governante mau toma decisões ruins, nós seremos afetados. Se líderes religiosos maus fizerem coisas ruins, apoiarem causas ruins, nós seremos afetados. Mas porque eles fizeram, nós vamos fazer também igual? Não. O pecado deles é deles. Podemos sofrer, mas nunca nos corromper. Não devemos jamais fazer isso. Analise a si mesmo. Culpar os outros por nossos pecados é desprezível. E não melhora a situação. Então, tombou o caminhão na rodovia. Aí está aquele povo que nas redes sociais, xingando o político A, B ou C, e falando que é da banda A ou da banda B, tombou o caminhão na rodovia, o que as pessoas fazem? Vão lá, saqueiam a carga. Às vezes, pisa no cadáver do motorista que morreu no acidente para conseguir saquear a carga. Analise a si mesmo. Não adianta ficar culpando. Eu estou na situação, eu faço essa coisa errada porque outros fizeram coisas erradas maiores comigo. Lembrem-se de Adão culpando Eva por sua queda, quando Deus, na viração do dia, veio cobrar uma posição dele. E ele disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele culpa Eva, aliás, ele culpa Deus em primeiro lugar por ter criado Eva. Resolveu a situação de Adão? Ele ficou lá no paraíso? Ficou no Éden? Não. Ele caiu. Então, assuma as consequências dos seus atos. Importante. Hoje tem um meme que passa na internet que eu dou risada, mas eu fico preocupado. Desde criança tinha a história do copo meio cheio, meio vazio.
Acho que vocês já devem ter ouvido. Então é o seguinte, o otimista, ele olha para o copo que está pela metade, ele diz, o copo está meio cheio, ou seja, ele é otimista. O pessimista, ele olha para o mesmo copo, e ele, como pessimista que é, ele diz, o copo está meio vazio. E agora tem um terceiro sujeito, que olha para o mesmo copo, e diz, o copo me ofende. Vitimismo não vai te ajudar. Não seja vitimista. Não fique de mimimi, não fique, ai, coitadinho de mim, porque eu sou tão perseguido, são tão sem oportunidades. Olha, sinceramente, se tem alguma coisa que ninguém pode reclamar, é que Deus não dá oportunidade. Ninguém pode reclamar de Deus. Ele dá oportunidade de você crescer na palavra dele. Você não precisa de dinheiro, você não precisa morar numa casa chique, não precisa ter o carro do ano. Você pode ajoelhar ali na sua casa, não precisa nem ter piso no chão, pode ser terra batida. Ali você clama ao Senhor, ali você quebranta o seu coração. Ali você busca o Senhor. Ninguém vai te impedir de fazer isso. E se você não tiver pernas para dobrar joelhos, feche seus olhos. Fale com Deus. Busque a Deus. Não fique esperando que outras pessoas se carreguem nas costas para subir a sua montanha. A montanha é sua. Sem vitimismo. Sem desculpa esfarrapada. E é interessante que aí existe uma diferença. O vitimismo diz o seguinte, eu não faço, eu não melhoro, eu não cresço porque eu sou oprimido. O que dá desculpa esfarrapada, ele inventa situações. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas depois eu vejo. Ah, quando eu tiver oportunidade, quando eu conseguir isso, ou quando eu conseguir aquilo, quando eu ganhar um aumento, quando eu arrumar um emprego, quando eu arrumar uma namorada, um namorado, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando? Esse é o da desculpa esfarrapada. Quem quer, corre atrás. Quem quer, pede. E a Bíblia fala, pedir e dar-se-vos-á. Peça a Deus coisas que agradem a Deus. E quero ver se você não vai ser abençoado. 3. Mudar. O primeiro era qual? Lembrar. O segundo, analisar. E o terceiro é mudar. Porque, se você lembra, 2021 aconteceu muita coisa. E se você fizer uma digressão maior, talvez você tenha até alguns anos de vida, de experiência, você vai perceber, vai revisitar momentos na sua história que não foram legais. Ou que foram bacanas. Sim. Você vai analisar a si mesmo e vai perceber que você tem um papel nessa história. Não foi tudo que aconteceu de maneira aleatória e a revelia da sua vontade. Provavelmente você colaborou para muitas coisas que aconteceram na sua história passada. Mas o que adianta ficar falando de passado? Tem gente que parece museu. Vive no passado. E aí não vive o presente. E pior, já que estamos no primeiro culto do ano 2021, quero propor para você mudar. Mudar no quê? Naquilo que for possível. Naquilo que for possível. Tem uma frase que eu gosto muito e eu não sei quem é o autor. Mas diz assim: louco é o sujeito que espera resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Louco é o sujeito que espera resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito. Então, se você lembrou, analisou a si mesmo, será que não tem nada para mudar? Nada que possa ser mudado? Tá bom, peguei pesado agora. Então, vamos fazer uma outra pergunta. Depois a gente volta nessa. O que não mudará em 2021?
com toda certeza não mudará em 2021. Tudo muda tão rápido, né? E o que hoje é certeza, amanhã já não é mais. Meus irmãos, se tem uma coisa que não mudará em 2021, é o nosso Deus. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. As promessas de Deus não mudarão. A palavra de Deus não mudará. O amor de Deus não diminuirá. A salvação em Jesus Cristo não perderá sua validade. Deus não mudará em 2021. É o mesmo de 2020. E se 2020 não foi muito legal, talvez na parte espiritual de muitos, 2021, Deus vai continuar do mesmo jeito. Pedindo santidade, exigindo adoração, louvor, compromisso, isso não vai mudar. Então, o que pode ser mudado se Deus não muda? Nós podemos mudar. Aliás, é interessante, né? Um Deus que não muda deseja que nós mudemos todos os dias para cada vez melhor, para cada vez mais parecido com Ele, que é imutável. Versículo 8. João, ele começa a dizer o seguinte, para as pessoas que iam até ele buscando o batismo. No 7 ele diz, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Então dá uma ideia que as pessoas estavam indo até João Batista para apresentar uma espécie de certificado de santidade, ou um movimento novo que apareceu, que lhe conferiria um certo status. O fato que o João Batista ele não aliviava, não. Ele falava, raça de víboras, vocês estão enganando a quem? Raça de víboras, aquela cobra venenosa, peçonhenta. E no 8, ele diz, ele insiste, deem frutos que mostrem arrependimento. Ou seja, 2021, não basta se aproximar das coisas de Deus. Tem que haver uma conversão, uma mudança real. Não basta ter uma roupagem religiosa. É necessário que se apresentem frutos de arrependimento. Isso é interessante. Muitas pessoas acham que pedir perdão, pedir desculpas, ou falar, eu me arrependo, morreu o assunto. Tem gente que faz isso. Comete cada pecado, faz cada maldade e fala, desculpa aí. Ou pior, desculpa qualquer coisa. Não. Ah, mas você não é crente e não tem que perdoar? Já pediu desculpa. Você não deve perdoar? Deve perdoar. Mas aquele que pediu perdão tem que apresentar frutos de arrependimento. Não é só ficar pedindo perdão e ficar repetindo as mesmas coisas erradas. Então aquele que faz a coisa errada, se arrepende, pede perdão e não volte a fazer a coisa errada. E mostre que mudou. Frutos de arrependimento. João, na parte B desse mesmo versículo, ele exorta. Primeiro ele insiste. Mostrem frutos de arrependimento. Depois ele exorta. E não comecem a dizer, Abraão é nosso pai. Por quê? Porque havia um costume daquela época, de muitas dessas pessoas, dizerem o seguinte, eu nasci no meio do povo, da aliança, o nosso pai é Abraão, automaticamente eu sou de Deus. Aliás, até os dias de hoje, as pessoas gostam de afirmar uma frase totalmente equivocada, errônea. Todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. Não é todo mundo que é filho de Deus. Todo mundo foi criado por Deus. Mas não são todos que são filhos de Deus.
E aqui o que o João Batista está falando, olha, não vem com essa historinha, ai, meu pai é Abraão. Grande coisa. Isso daí é falsa religiosidade. Augusto Nicodemos, ele falou num sermão recente, que essa pandemia ela veio para marcar, no sentido de imprimir uma marca na igreja brasileira, principalmente nesse nosso contexto, que ele que é brasileiro, pois ele diz no seu sermão que os crentes de banco encontraram um banco mais confortável, que é o banco de casa. Esses não voltam para a igreja. Mas os fiéis, aqueles que já eram firmes, eles se colocaram mais dispostos ainda ao trabalho do reino de Deus. Não ficam apegados, eu fui batizado, ou eu conheço o versículo A, B ou C. Não. Eles vivem a fé deles. No versículo 9, no 8a, João insiste. No 8b, João exorta. No 9, ele alerta. Ele diz, o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eis o alerta. O machado está posto à raiz das árvores. É dizer o seguinte, cada vez mais estamos próximos do grande trono branco, onde todos nós responderemos ao Criador. A cada dia que passa, nós estamos mais próximos de responder ao Criador. Nós temos a oportunidade hoje, de viver para Deus. Mas aqueles que não vivem para Deus, vivem para si mesmos, estão condenados. E quando o machado vier e encontrar árvores que não têm fruto nenhum, o machado vai cortar. E essa árvore vai ser lançada no fogo. Ou seja, vai ser queimada. Mudança exige transformação. Transformação. E o texto, ele é bem interessante, por quê? Porque no versículo 10, diz assim. Aliás, hoje a gente vai usar muito a Bíblia, tá? O versículo 10 diz assim. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. O que devemos fazer então? Versículo 10. Agora lá no versículo 12, alguns publicanos também vieram para ser batizados e eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? No 10, as multidões perguntam o que devemos fazer. No 12, os publicanos perguntam o que devemos fazer. No 14, os soldados perguntaram, e nós, o que devemos fazer? 10, 12, 14. Multidões, publicanos, soldados. O que devemos fazer então? A resposta para esses três grupos está aqui na palavra de Deus. Para as multidões, João disse, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. A túnica. Talvez você não tenha uma túnica na sua casa, né? Eu não tenho. Mas naquele tempo, a túnica era como uma espécie de uma roupa que se vestia por baixo da roupa social, da roupa do dia a dia. Uma espécie de camisolão, uma espécie até de roupa íntima. Então, as pessoas tinham uma boa túnica que duravam anos e anos e anos. Aliás, na cruz do Calvário, a túnica de Jesus foi repartida porque era de boa qualidade.
E diferente de nós, eles não trocavam a túnica todos os dias, não tinham várias túnicas. Eles tinham o costume de ter uma boa túnica. E se tivessem mais de uma, era o quê? Era um a mais. Não era algo necessário. Quando João Batista diz, olha, que vocês querem saber o que podem fazer? Se vocês têm sobrando, por que reter? Olhe quem não tem. E ajude quem não tem. E é interessante que da túnica ele vai para a comida. Quem tem comida, faça o mesmo. Talvez você não tenha 2 túnicas, mas você tem comida para repartir. A ideia aqui é compartilhar. Compartilhar. Então, o fruto que pode ser apresentado é a transformação do ser. E o ser sem Deus é egoísta, que ajunta para si e quer só para si. Mas o filho de Deus, a filha de Deus é transformado, tem um coração mudado. E o João Batista vai dizer, como isso é possível enxergar? Olha, são pessoas que compartilham. Não ficam preocupadas apenas consigo mesmas, mas pensam no que estão passando fome, no que passa frio, no que está realmente precisando de ajuda. Os publicanos, quem eram os publicanos? Eram pessoas que coletavam os impostos dos judeus e repassavam para os romanos. Não tinha nenhum problema nesse ofício, era como um emprego ruim, como muitos existem hoje. O problema é que os publicanos, eles eram meio mão leves, né? Eles pegavam do tributo e uma parte para eles também. E aqui João fala, olha, quer mudar? Eles perguntam, o que faremos? E João fala, simples. Não cobrem nada além do que foi estipulado. Ou seja, sejam corretos nos seus negócios. Cobrem um preço justo. Não engane a pessoa porque ela é ingênua ou é ignorante, no sentido de ignorar aquilo que você, avaliar aquilo que você está vendendo. É um prestador de serviço? Cobre o preço justo. É um vendedor? Cobre o preço justo. É um patrão? Pague um salário justo. É um empregado? Ofereça um serviço justo. Sejam justos, corretos em suas ações. E os soldados que perguntaram, e nós, o que devemos fazer? O João responde, não pratiquem extorsão, não acusem ninguém falsamente e contentem-se com o seu salário. Algumas traduções está soldo é salário para os soldados. Ou seja, olha, fique alegre com o que você tem e não queira tirar dos outros. Faça a coisa certa. Mostre fruto de arrependimento, mudando a sua vida, vivendo sua vida de acordo com o que Deus deu para você viver. Não ponha no seu bolso aquilo que não lhe pertence. Não se alegre com o fruto do trabalho de outra pessoa. E nós? Eu e você? Eu termino as 3 análises e agora, rapidamente, eu vou propor para vocês a resposta para essa pergunta. O que devemos fazer então? E eu vou propor 7 resoluções. 7 coisas que nós poderemos fazer em 2021 que se adequem ao que o texto está nos ensinando nessa noite. Rapidamente. Primeira resolução. Se tornar sensível ao pecado e arrepender-se. Essa é a primeira resolução. Sensível ao pecado. Eu não sei se vocês já tiveram algum corte na pele, algum machucado. E aí, dependendo da profundidade do machucado, cria uma cicatriz. Aí você passa o dedo na cicatriz, a área
afetada, machucada, ela não é muito sensível. Se você machucar de novo, ali em cima, no mesmo local, ou próximo, aquela região vai ficar insensível. Você vai tocar e você não vai sentir o toque como em outras partes do seu corpo. O coração do homem é a mesma coisa. Quando ele peca, cria-se uma ferida espiritual. Se essa ferida não for tratada, não for curada, vai criar uma cicatriz grosseira. E aí o coração do pecador vai ficando cada vez mais insensível ao pecado. E aí ele comete um outro pecado e já não sente mais o peso. Aí ele comete um terceiro, um quarto, e tem gente que comete maldades terríveis. Faz coisas terríveis e deita e dorme feito uma pedra. Por quê? Porque é insensível ao pecado. 2021. Torne-se sensível ao pecado. Salmo 32, de 1 a 5. Rapidamente, Salmo 32. De 1 a 5. Davi diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. E então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Torne-se sensível ao pecado e se arrependa. Segunda resolução: não fale mal de ninguém. Não fale mal de alguns. Não fale mal de ninguém. Por quê? Falar mal não é bom. Colossenses 4, versículo 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha só. O seu falar seja sempre agradável e temperado, ou seja, equilibrado, justo. Tem gente que tem esse costume de falar de outras pessoas. Pessoas inteligentes falam de ideias, pessoas estúpidas falam de gente. Mas crentes não devem falar de jeito nenhum mal de ninguém. Por quê? Porque ele tem que aprender a aplicar as 3 peneiras. Já ouviram a história das 3 peneiras? Então é o seguinte, chegou uma pessoa para um filósofo e disse: fulano, você soube do ciclano que estão falando dele? E o filósofo disse: olha, antes de você me contar, eu gostaria de que você passasse nas 3 peneiras. Você já passou? E a pessoa disse: eu não sei o que significa as 3 peneiras. E então o filósofo disse: a primeira peneira é a da verdade. Antes de você falar para mim, passe nessa primeira peneira da verdade. Isso que você vai me contar, você tem certeza que é verdade? Aconteceu mesmo? Ou é notícia requentada, ou de segunda ou terceira mão? E você está me trazendo algo que você não tem certeza, você não viu. Você não pode colocar a sua mão no fogo. Se passar nessa primeira peneira, passe numa segunda peneira. Edifica. O que você vai me contar do cicrano vai melhorar a vida dele, ou a minha, ou a sua, de alguma maneira? Se não for melhorar a vida dele, por que você vai me contar? Se não for melhorar a vida dele, por que eu preciso saber?
Se passar na segunda peneira, tem uma terceira peneira. É necessário que você me conte isso? Que nem tudo que é verdade precisa ser contado para todo mundo. Se não for preciso eu saber da vida dos outros, é melhor que eu não saiba. Não fale mal de ninguém. A boca do crente tem que ser assim, agradável, temperado com sal, ou seja, equilibrado. Terceira resolução. Não desperdice tempo. Tem aquela máxima, né? Tempo é dinheiro. Acho que todo mundo já deve ter ouvido. Alguém aqui rasga nota de 50 e joga para o alto? Pega a nota de 100 e queima? Se alguém faz isso, é louco. Mas bom da cabeça não faz. Se tempo é dinheiro e ninguém desperdiça dinheiro, não desperdice seu tempo, que é mais precioso do que dinheiro de fato. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Diz assim o apóstolo Paulo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Tempo é precioso. Use bem o seu tempo. Gaste o seu tempo, invista o seu tempo em coisas que te aproximam de Deus, com coisas que aproximam você da sua família, com coisas saudáveis. Não gaste o seu tempo com bobagens. Quarto, presta bem atenção nesse. Cultive a humildade. Cultive a humildade. Humildade não é pensar menos de si. Eu sou um coitadinho, eu não mereço, eu sou nada, menos do que nada. Isso não é ser humilde, tá? Isso é menosprezar a si mesmo. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. C.S. Lewis disse isso. Não é você se achar uma porcaria, mas é você pensar menos em si. Menos ego, menos para si. Menos ser o centro do universo. Olhar para as pessoas do lado, ver a necessidade do próximo, aplicar aquilo que nós aprendemos. Filipenses 2:3. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não está falando, se sintam umas porcarias. Mas olha para as pessoas e vejam o valor das outras pessoas. Tratem com respeito as outras pessoas. Uma boa resolução para 2021. Ainda nessa quarta resolução, Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina sabedoria, e a humildade antecede a honra. O soberbo, ele cai, todo mundo dá risada. Mas o humilde, ele está sempre prestes a receber um elogio, um parabéns. Pois ele não se acha melhor do que as outras pessoas. Ele sabe andar corretamente. E para encerrar a quarta resolução, Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Não ande com o nariz empinado, achando que é a última bolacha do pacote. Porque geralmente a última bolacha do pacote é aquela que está toda quebrada, tudo esmigalhada. Não é a melhor, não.
Quinta, ó, estamos terminando, hein? Quinta. Aprenda mais a Bíblia. A gente falou aqui um monte de nomes, você ficou pensando talvez, né? Puxa, o que o pastor vai tirar desse negócio? Olha, toda a escritura é maravilhosa. Aprenda mais sobre a Bíblia. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Salmo 119, 105. Salmo 119, versículo 105. Você nem sabia que tinha tudo isso de versículo no Salmo 119, né? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é a lâmpada, ela que nos mostra o caminho em que devemos andar. Aprenda mais sobre a Bíblia. Eu vi um pequeno vídeo essa semana de um estudo realizado nos Estados Unidos com 40 mil pessoas, de 8 a 80 anos. Que todas elas afirmaram ler a Bíblia. 40 mil pessoas, de 8 a 80. Interessante que no final do estudo, eles perceberam algo incrível, que nem era a proposta do estudo em si. Eles perceberam o seguinte: pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana, por exemplo, as pessoas no domingo, o pastor diz, olha, abram lá no livro tal, e elas fazem a leitura. O impacto da leitura da Bíblia na vida dessas pessoas era insignificante. Não mudava nada na vida das pessoas, elas lerem a Bíblia uma vez por semana. Pessoas que liam a Bíblia 2 vezes por semana mostraram o mesmo comportamento, sem nenhuma mudança visível. Pessoas que liam a Bíblia 3 vezes por semana levemente mostraram um comportamento diferente, mas bem leve, bem superficial, sabe? 4 vezes por semana que eles perceberam que realmente a vida dessas pessoas mudaram quando elas começaram a ler 4 vezes por semana a palavra de Deus. Como? Na pesquisa, constatou que pessoas que liam pelo menos 4 vezes por semana a Bíblia tiveram um índice de queda de 30% naquele sentimento de solidão. O sentimento de solidão caiu em 30%. A raiva que essas pessoas sentiam, pensamentos de vingança, caíram 32%. Relacionamentos tóxicos, problemas familiares, com amigos, caíram 40%. Alcoolismo, vícios diversos, caíram em 57%. Estagnação espiritual, esfriamento, tipo a pessoa, eu não sei, não sinto nada mais, não está estranho. Caiu 60% nesse grupo. Contato com pornografia, caíram 61%. Positivamente, pessoas que leram a Bíblia 4 vezes por semana, esse grupo de pessoas, o compartilhamento da fé cristã nesse grupo subiu 200%.
E nesse grupo, a busca por um grupo de discipulado ou para discipular cresceu 230%. Hoje é dia 3. Coloque como uma resolução para 2021. Ler a Bíblia. Pelo menos 4 vezes na semana. Se for todo dia, eu acredito que seja melhor ainda. Mas coloque essa resolução. 6ª. Enterre o passado e siga adiante. Enterre o passado e siga adiante. Filipenses 3,13. 13,14. Irmãos, não pensam que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui o Paulo está falando, olha, eu não penso que eu já tenha alcançado, eu não acho que já cheguei, né, no auge de todas as coisas, mas eu sei de uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço. Quem era Paulo? Paulo era o perseguidor da igreja. Paulo é aquele que no caminho de Damasco teve uma visão de Jesus Cristo. Jesus o ofuscou e ele caiu da sua montaria. E ali foi questionado pelo próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse era o Saulo, cujas vestes foram depositadas ali. As vestes de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, que morreu apedrejado. Esse homem era um assassino do povo de Deus. E agora ele se dirige aos filipenses e ele diz o quê? Olha, eu não vou ficar olhando para trás, senão eu não faço nada da minha vida aqui para frente. Eu não sei como foi sua vida. Eu não sei quais foram os seus erros. Eu não sei quais os problemas que você teve na sua família, nas suas amizades, na faculdade, no seu trabalho, no seu próprio coração. Eu não sei como foi 2020 para você. Não sei como está a sua cabeça. Mas 2021 começa. Então para de olhar para 2020, começa a olhar para 2021. E melhor, faça como Paulo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Qual era o alvo de Paulo? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então olhe para o alvo, não fique preso aos seus erros do passado. Confesse-os, se arrependa e siga rumo ao alvo. E fechando, por último, 7ª resolução. Faça o melhor que você puder para Deus. O que você for fazer, faça bem feito. Faça o melhor possível. O melhor possível. Não estou falando para você construir uma estação espacial. Eu não estou falando para você acumular 10 milhões de reais até dezembro. Eu estou falando para você nas pequenas coisas. Faça como se estivesse fazendo para o próprio Cristo, pois de fato é assim que acontece. Lava o prato com alegria e lave bem lavado. Cuide da criança com satisfação e trate, alimente, vista, dê carinho. Tenha os seus relacionamentos baseados no respeito, no amor, na mutualidade. Fale com as pessoas, faça as coisas para as pessoas como se fosse o próprio Cristo que estivesse diante de você. E eu encerro com 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Que o amor do Pai, a redenção de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e sempre. E que vocês, todos nós, tenhamos um 2021 abençoado por Deus e sendo nós agentes de bênção na vida das pessoas. Amém. Deus abençoe.